Texto, Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 12. Hoje nós vamos falar sobre a língua. Esse pequeno membro, coisa tão pequena, mas que causa um estrago tão grande quando não é bem usada. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Abriu lá? Conseguiu achar? Ligou? Então eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto, pelos louvores, pelas orações, pelos abraços, pelos sorrisos, pelo bate-papo antes do culto, pelo bate-papo que vai ter depois do culto. E o Senhor fala em todos esses momentos na nossa vida. E agora não será diferente, vai falar através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa encontrar ouvidos prontos para ouvir. Mentes dispostas a serem mudadas. E corações que vão receber essa palavra e vão mudar, vão colocar em prática durante a semana. Que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações. Só que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Se colocarmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Veja também os navios, embora tão grandes e levados pelos ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme, para onde o timoreiro quer. Assim também, a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Assim como o mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo, impõe em chamas o curso de nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Verso 7. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos consegue se dominar, e tem sido dominado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Que o Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. E Tiago continua aí, meio que levantando o lado errado da cama. Ele dá uma dura na igreja. E não sei se alguns espaços vazios na igreja, porque viu no semana passada que a gente ia falar sobre a língua e resolveu não vir. Mas acontece que a língua é um problema quando não é bem usada. Quem aqui nunca cometeu um erro ao falar? Atire a primeira pedra. Quem nunca magoou a esposa ou o marido com um jeito de falar? Ou filho, ou um funcionário, ou um colega do trabalho, no trânsito, que no trânsito chamou a mãe do outro de justa e amaldiçoou com a língua. A gente precisa domar essa língua, e Paulo, certa vez escrevendo, disse que a gente precisa ter domínio próprio. Ela pode ser um problemão.
Ela é tão pequena, mas causa um estrago. Conta-se de um pastor de uma igreja que tinha uma irmã que tinha uma fama de fofoqueira. Passava o dia inteiro no telefone contando os causos. E um dia, depois da mensagem, ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu percebi que com a minha língua eu tenho ofendido a Deus. E eu vou colocar minha língua no altar. O pastor olhou para ela e já não era a primeira vez que ela fez aquela promessa e disse: minha irmã, vai ser difícil achar um altar desse tamanho. E ele deixou ela pensando e foi embora. A gente precisa domar a língua. Precisamos domar a nossa fala. Provavelmente Tiago está escrevendo para um grupo de irmãos que queriam ser líderes na igreja e queriam ter grandes posições. E ele está dizendo, olha, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso traz algumas responsabilidades. Porque a língua, quando ela é bem usada, você vai conversar com uma pessoa abatida, e você ali leva palavras de amor, palavras de consolo, e a pessoa se sente melhor. Quando a língua é bem usada, você pode restaurar uma família. Você pode trazer uma pessoa à vida, porque ela já se sentia morta. Mas quando mal usada, você consegue destruir uma família, consegue matar alguém. Obrigado. Você consegue incendiar uma vida. A língua ela consegue ferir mais do que uma arma. Consegue matar os sentimentos. Tiago já havia advertido lá em capítulo 1, verso 19, esse cuidado. Ele diz, olha, ouçam mais e falem menos. E nesse ouvir mais, vocês vão acabar se irando menos também. Porque a língua, ela pode direcionar a nossa vida. Ele vai falar aí nos versos 1 a 4 sobre leme, sobre freio. Ele está falando sobre direção. E o que parece é que justamente Tiago está dizendo para alguns irmãos que queriam ter posições na igreja e que precisavam aprender, antes de ter essas posições, a usar bem a sua língua. Porque todo mundo, e a igreja não foge a essa regra, quer ter uma posição na igreja, quer ter uma posição de destaque. E interessante que poucos querem aquela posição assim de bastidor. É interessante que lá em Marcos capítulo 10 aconteceu um fato, de 35 a 45, com Tiago, não esse Tiago que escreve a epístola, esse aqui que nós estamos estudando, é Tiago, irmão de Jesus. Mas Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles chamam Jesus a um canto e falam, olha, o senhor permite que nós sentamos um à direita e outro à esquerda, lá na eternidade? O senhor deixa a gente sentar? Ou seja, posições de destaque. E Jesus, olha, vocês estão prontos a beber o cálice que eu vou beber? Não, sim, é claro, Senhor. Tá, acho que vocês estão prontos sim, mas não cabe a mim decidir quem vai sentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo. E olha o problema da língua. Os outros 10 ficaram enciumados. Eles não gostaram da conversa de Tiago e de João. Quando a gente começa a usar a língua de forma errada, a gente corre o risco de não saber direcionar bem a nossa vida. Podemos afastar as pessoas da gente. Porque não saber usar bem a língua é a mesma coisa que você subir no prédio mais alto de Maringá, com um saco de pena, num dia de ventos bem fortes, e soltar essas penas e depois querer catá-las. É impossível. O estrago já foi feito. Lá um dia a pessoa lembrando, já teve perdão, já teve restauração, mas ela lembra daquele dia em que você a magoou, que você a machucou. A gente precisa tomar cuidado e usar nossos freios, ao leme. É interessante que são instrumentos pequenos. E atrás desses instrumentos, muitas vezes, existe uma pessoa que está ali controlando com força. Imagine o cavalo daquele tamanho, com aquela força toda, mas ele é controlado. E dá segurança a quem o monta. Grandes navios, como Paulo cita, como Tiago cita de exemplo.
que isso ensina para nós? Que atrás da nossa língua precisa ter um controle, e muitas vezes esse controle não tem que vir de nós, tem que vir do próprio Jesus. Quando nós estamos sendo transformados por Jesus, Ele doma a nossa língua, e Ele nos dá condições de abençoar as vidas das pessoas. E as pessoas vão sentir prazer de estar do seu lado, porque você vai sempre ter uma palavra de amor, de gratidão, uma palavra amiga, porque já não é mais você que a doma, mas é Cristo que tomou a sua língua e está ali cuidando dela. Às vezes a gente diz, eu já ouvi isso algumas vezes, que o meu dom é falar o que eu penso. É um dom que precisa ser enterrado se você tem ele. Porque a gente precisa pensar antes de falar. Essa questão da língua é tão séria que Davi ele falou o seguinte em Salmo 141. Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal e não se preocupe de coisas mais com aqueles que praticam mal, nem que eu coma de seus banquetes. Guarda a minha boca. Irmãos, essa oração tem dias que eu preciso fazer com algumas situações. Essa semana eu vivi uma. Contei na escola bíblica. Que uma pessoa que já nos vê há 7 anos veio me pedir voto. Nunca falou comigo. E eu me conheço. Eu falei, Senhor, agora é contigo. Guarda a minha boca. Porque às vezes a gente pode perder uma amizade. Que Deus está querendo começar ali. Meio que começou meio esquisita, né? Pedindo voto. E a gente acaba estragando tudo. Essa oração de Davi precisa ser anotada, feito um quadro e colocado do lado do espelho do banheiro toda manhã quando a gente você fosse maquiar, os homens pentear o cabelo, aqueles que ainda conseguem, olhar e falar, Senhor, guarda a minha boca. Tá vendo? Preciso guardar a boca, né? Guarda a minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Eu vou dar 2 exemplos para você entender isso. Martin Luther King lutou para que nos Estados Unidos, negros e brancos sentassem um ao lado do outro nos ônibus. Que tivessem direito a voto e serem votados. Que houvesse ali igualdade de raças e não mais discriminação. Ele lutou por isso e morreu por causa disso. Ninguém vai questionar esse movimento de Martin Luther King. Um outro homem, Hitler, com o seu jeito e a sua fala, pregava sobre uma raça soberana, pura, e muitos morreram por causa disso. O jeito que eu falo, posso trazer vida, posso trazer morte. Porque a língua pode ser um instrumento também de destruição. Vamos reler aí os versos de 5 a 8. Eu leio na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: assim também a língua é uma coisa pequena, mas que traz um prejuízo imenso. Uma grande floresta pode incendiar por meio de uma centelha pequena. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia o fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida. Qualquer espécie de serpente e de peixe. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta para expelir veneno mortífero. Tiago estava inspirado. Você já deve ter visto grandes encrencas acontecendo por causa da língua. Guerras acontecendo. Igrejas, muitas vezes, sendo fechadas, destruídas, rachadas por causa da língua. Famílias, marido e esposa, que brigaram por causa da língua, que jorra veneno. Eu lembro de certa vez trabalhando com o meu pai,
E nós estávamos dentro de uma casa e de repente ouvimos um barulho estranho. Fomos ver o que era. E tinha uma mata por cima da casa e algum engraçadinho tacou fogo naquela mata. E o fogo estava chegando próximo da casa. E ligamos a mangueira, tentamos apagar e conseguimos apagar aquele fogo antes de chegar na casa. Avisamos a dona da casa que a conta ia vir mais alta de água, porque ele gastou muita água. No dia seguinte, os dois estavam com dor no corpo, com alergia, tosse, estava mal. E aí a gente descobriu por que os bombeiros usam aquelas roupas pesadas para apagar o incêndio. É para proteger o corpo não só do incêndio, mas da fumaça, do calor. O estrago que um incêndio faz não é somente estrutural, mas no corpo também. Assim é a língua. Ela incendeia a vida das pessoas. Causa estrago. Traz destruição. É uma chama que pode durar a vida toda, quando não é bem cuidado. É um incêndio que parte, como Tiago diz, do próprio inferno. Que para destruir as vidas só poderia ser algo do inferno. E ele vai dizer, olha, o homem domina tudo. Mas na hora que está raivoso, na hora que está chateado, na hora que está magoado, ele não consegue dominar a língua. E é nesse momento que o inferno aproveita a oportunidade. Aí você fala algo e depois você pensa, por que eu falei aquilo? Mas já falou, já subiu no prédio e soltou as penas. Por que eu agi daquele jeito? Nesse momento é que a gente deve ter domínio próprio, ouvir mais e se calar. Mas é difícil o negócio. E depois que foi. E para restaurar, eu costumo dizer que o caminho de volta do perdão é o mais difícil. Que depois que a besteira foi feita, dá um trabalho. Dá um trabalho. As nossas palavras, elas ferem. E Tiago vai dizer que é como um animal selvagem que procura a fera, ou procura a presa. Se você tem esse dom de falar o que pensa em térreo, e ouça mais, pense mais, porque senão, essa palavra de Tiago é para você. Está cheia de veneno mortal. Sabe aquele tipo de pessoa que fica procurando defeito nos outros? É isso que Tiago está dizendo. Olha, ela vê os defeitos, é venenosa, ela começa, chega para um, chega para outro. Você viu lá o cabelo da fulana? Você viu a roupa do pastor? Você viu o jeito que... Aí começa, aí é um perigo, porque já dizem que fofoca só acontece quando o fofoqueiro acha outro fofoqueiro. Que um fofoqueiro sozinho não consegue fazer fofoca. E a língua grande só acha um outro que tem um ouvido pronto para ouvir uma língua grande para falar. E aí começa. E aumenta. E aumenta. Recentemente, alguns irmãos estiveram orando pela Paula. Ela teve mal de saúde, graças a Deus hoje está bem. E ela falou assim, liga para tua mãe e já avisa o que eu tenho, porque ela vai encontrar com a minha. Espero que depois ela não ouça essa mensagem no Facebook. E vai aumentar o negócio. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, já avisa a pai, a Paula não tem nada de grave, está tratando. Joia. Minha sogra encontrou com meu pai na rua. Você está sabendo da Paula? Acho que ela está com câncer. Eu falei, Paula, tua mãe está te matando. Ela disse, eu já sabia. Porque aumenta, é assim, é o susto da situação, está distante, não sabe o que está acontecendo. Eu entendo o lado dela, mas já estava matando a filha. Isso quando a gente não volta de férias para o Rio, e alguns pensam, vocês que tinham morrido, nunca mais vi vocês. Eu penso, pessoa, que é meu bem, né? Porque ir para o céu é o sonho de todos. A língua ela pode trazer destruição, queridos. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 34. Ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus?
Pois a boca fala o que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a nossa boca só vai trazer bênção sobre a vida das pessoas. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, a gente não murmura mais, a gente não reclama mais, e pode vir o que for, que eu vou abençoar a vida das pessoas, mesmo estando a coisa pior do mundo sobre a minha vida. Mas eu vou estar cheio de Deus, cheio da palavra dele, cheio da sua graça e do seu amor. E as pessoas vão ter prazer de estar do meu lado. Porque coisa terrível estar perto de quem só reclama. A gente fica doente. Nossos ossos doem. E a gente acaba ficando doente também igual a pessoa. E aí, se a gente se enche de Deus, e a nossa boca agora só fala as coisas de Deus, a nossa fala tem prazer e traz alegria. É isso que ele vai dizer, olha, a gente tem que tomar um cuidado. Olha o que diz o verso 9 a 12, acompanha aí. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial. Você viu que a gente acabou de fazer isso aqui, nós cantamos músicas lindas. Inclusive o João nos desafiou a abençoar a pessoa do lado. Nós cantamos músicas dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Às vezes a língua dá louvores ao Pai Celestial. E outras, ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte que jorra primeiro água doce e depois amarga, pode-se colher azeitona de figueira, figo de parreira? Não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Quando a gente está com sede, sabe aquele dia que você caminhou, solzão, bebe água e ela vem e restaura a vida da gente? Mata a sede, sacia a sede. Quando a boca é bem usada, a gente sacia a sede do outro. Provérbios vai dizer o seguinte, que as palavras da boca do homem são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro de águas correntes. A gente, quando usa a boca para abençoar as vidas das pessoas, Tiago está dizendo, olha, vocês não podem ser incoerentes na fala de vocês. Ele está dizendo isso para a igreja e está dizendo isso para nós. A gente não pode ser incoerente. Agora eu estou louvando a Deus, eu estou olhando a palavra de Deus, eu agarrei a mão da Magna, a gente está ali orando, olha, conte com a gente, né? Somos a família, como o João disse para fazer, e daqui a pouco eu chego para alguém e falo, você viu a Magna? Isso é incoerência. Isso é incoerência. Quer falar algo de um irmão? Chama ele, senta aqui, vamos conversar. Vamos bater um papo. A pastora, ele vai brigar comigo. Então role no chão, nos tapa, mas não fique dando lugar para o diabo. Lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, Jesus é convidado por um fariseu para comer. Ele senta à mesa e chega uma mulher e lava os seus pés com as lágrimas, seca os seus pés com os cabelos, e Jesus deve ter ficado olhando para aquela mulher fazendo aquilo, e o fariseu olhando também. E aquele homem diz assim, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava fazer isso. Essa mulher é pecadora. Ela defamou a mulher. E Jesus vai e perdoa os pecados daquela mulher é restaurada. Ele não dá ideia para o pecador fariseu, mas dá ideia para aquela mulher que está ali. Porque aquela mulher precisava ouvir uma palavra de amor, ela precisava ouvir uma palavra de carinho. E se ela estava aos pés de Jesus fazendo o que estava fazendo, é porque ela estava necessitada. Ela precisava daquilo ali. Ele ainda vai dizer, olha, ela está fazendo isso justamente porque quem tem mais pecado é que quer mais amor, quer mais perdão. Quem se acha muito certo não vem fazer o que ela fez. E é abençoada por Jesus. Jesus disse para aquela mulher, você está perdoada. A Bíblia, lá em João capítulo 2, e no Antigo Testamento, os templos tinham uma água, uns jarros de água, bacias de água, que servia para a purificação dos sacerdotes, para os pés e para as mãos. Em João capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento,
e acaba o vinho. E o vinho agora, Jesus faz um milagre onde as águas de jarras da purificação, essas águas da purificação para as mãos e para os pés, ele transforma em vinho. Isso tem um significado para a nossa vida muito grande. Porque hoje, para nós, o vinho traz a ideia de sangue de Jesus. Na ceia, quando nós pegamos o cálice, lembramos disso. O que Jesus está dizendo, olha, o que purifica vocês não é mais essas jarras de água. Mas o que purifica a vida de vocês é o meu sangue. Quando o Tiago vai dizer, olha, não dá para sair água doce e amarga do mesmo lugar, ele está dizendo, a vida de todas as nossas vidas, a sua vida e a minha vida, precisa ser purificada pelo sangue de Jesus. Porque não dá para sair duas coisas do mesmo lugar. Ou sai uma ou sai outra. Se somos de Cristo, nós somos purificados por Ele e agora a nossa boca só jorra água que abençoa a vida dos outros. Ou seja, só sai falas que vai abençoar as vidas. Agora, se a minha vida não está sendo controlada por Jesus, eu posso estar vindo à igreja, mas eu vou ser aquele religioso que só vem e continua amaldiçoando a vida das pessoas, porque a palavra chega na minha cabeça, mas não desce no meu coração, como nós vimos na mensagem passada, que até os demônios creem em Deus, mas não são transformados porque já não podem mais. E nós vivemos uma fé emocional e uma fé intelectual que não muda a vida. O que Tiago está nos chamando hoje é uma mudança no nosso jeito de falar, começando no nosso coração. Porque Jesus já morreu na cruz, já derramou seu sangue por você e por mim, para que a nossa vida seja mudada e transformada. Ele vai dizer, olha, uma fonte de água jorra primeiro água doce e depois água amarga. Ou seja, você abençoa as pessoas, ou louva a Deus, e depois amaldiçoa pessoas. Não tem como, não dá para pensar, não tem como agir desse jeito. Então ele convida a todos nós a essa mudança. E essa mudança só acontece depois que nós deixamos as palavras doces e amorosas de Jesus tomar o nosso coração. E tomar uma decisão de guardar os nossos lábios e pedir a Deus que guarde a porta dos nossos lábios e transforme a nossa língua. E talvez nessa transformação, alguns precisam que aconteça como aconteceu com Isaías no capítulo 6, do anjo vir com a tenaz, ardendo em fogo e queimar a língua. Talvez a coisa seja drástica, talvez não. Mas o que o Senhor quer desafiar você, que agora tome uma iniciativa de só abençoar as vidas, de só trazer palavras de bênção dentro do seu lar, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, com seus filhos. Porque quantos filhos estão sendo amaldiçoados? Enquanto Deus quer que esses filhos sejam abençoados pela sua palavra, Pai, pela sua palavra, Mãe. Quantos casamentos estão aí tropeçando porque as palavras não foram pensadas? Quantas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor porque as palavras não foram pensadas antes de serem proferidas? Mas é a hora de Deus usar a sua boca. E a minha oração e desejo de Deus é que você seja a boca dele aonde você estiver. Vamos orar? Feche teus olhos. Eu desafio você, Deus desafia você a consagrar a sua língua, a consagrar o seu coração, e que da sua boca, a partir de agora, só saia palavras de bênção para a vida daqueles que carecem. E talvez hoje você precise ligar para alguém, talvez chegar em casa, ou no máximo amanhã e pedir perdão para alguém porque você não soube medir as suas palavras. Não se envergonhe disso, mas faça. Porque agora você não sai mais daqui inocente, você entendeu que língua pode ser um problemão. Pai, em nome de Jesus, consagre a nossa língua, que ela só venha falar das tuas bênçãos,
naqueles momentos, ó Deus, que o nosso coração está ardendo em raiva, que possamos, Senhor, não pecar, mas sermos guardados pelo Senhor. Que a oração de Davi